Um empresário milionário do Itaim Bibi esconde um segredo devastador aos 35 anos. Nunca beijou uma mulher. Quando sua avó de 78 anos pergunta mais uma vez sobre sua vida amorosa, ele mente desesperadamente dizendo que é casado. Agora, tem apenas 9 dias para encontrar uma esposa falsa ou enfrentar a humilhação mais terrível de sua vida. O que ele não sabe é que a resposta para suas orações estava limpando sua casa em silêncio há 2 anos, perdidamente apaixonada por ele, sem nunca ter sido notada. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O silêncio opressivo da biblioteca no penthouse do Itaim Bibi foi quebrado pelo toque estridente do telefone fixo, aquele aparelho antigo de baquelita preta que Eduardo Henrique Sampaio Neves se recusava a trocar porque pertencera ao seu avô. Suas mãos elegantes, mas trêmulas, pararam sobre os documentos empresariais que fingia ler há 3 horas, incapaz de se concentrar em qualquer coisa além da ligação semanal que sabia que viria exatamente às 4 da tarde, como toda quarta-feira nos últimos 15 anos. Alô, meu netinho? A voz doce e esperançosa de Dona Esperança Sampaio Neves, de 78 anos recém-completados, atravessou a linha telefônica como um carinho morno que imediatamente encheu de culpa o coração de Eduardo. Aquela mesma voz que o consolara durante pesadelos infantis, que cantava parabéns em todos os aniversários, que sussurrava orações de proteção sempre que ele viajava a negócios, agora carregava consigo o peso de uma pergunta que ele temia mais que qualquer reunião empresarial ou decisão financeira milionária. "Oi, vovó", murmurou ele, usando o diminutivo carinhoso que só ela tinha o privilégio de ouvir. Seu escritório, decorado com móveis de mogno importado e obras de arte que custavam mais que uma casa média em São Paulo, de repente pareceu uma gaiola dourada onde um homem de 35 anos se escondia da vida real. As janelas panorâmicas que ofereciam uma vista espetacular da Faria Lima pareceram grades invisíveis que o separavam de um mundo de experiências humanas que nunca conseguira alcançar. "Como está meu netinho favorito? Já almoçou? Está dormindo bem? E me conta..." A pausa que se seguiu foi como o silêncio antes de um tiro. Eduardo fechou os olhos, sabendo exatamente o que vinha a seguir. "Já encontrou aquela mulher especial que vai te fazer feliz?" "Ai, meu filho, eu não estou mais tão nova, e meu único sonho é conhecer a mulher que vai cuidar de você quando eu não estiver mais aqui." A pergunta familiar se cravou em sua alma como um punhal envenenado. Pela 15ª vez consecutiva, Eduardo sentiu como o ar escapava de seus pulmões e uma mistura tóxica de vergonha, frustração e desespero subia pela garganta como bile amarga. Como explicar para a mulher que mais amava no mundo que seu neto milionário, empresário de sucesso, dono de 3 empresas de tecnologia, respeitado nos círculos financeiros mais exclusivos de São Paulo, era na verdade um completo fracasso como homem? Como confessar que aos 35 anos nunca havia sentido os lábios de uma mulher contra os seus, nunca experimentara a intimidade de um abraço apaixonado, nunca conhecera o êxtase de ser desejado por alguém? "Vovó, eu..." começou, mas as palavras se entalaram na boca como pedras. Através da janela, podia ver os casais passeando pela praça, de mãos dadas, compartilhando risos e segredos que ele só podia imaginar. O contraste entre seu sucesso profissional e seu fracasso pessoal o atingiu com renovada crueldade. Tinha contas bancárias capazes de comprar edifícios inteiros, mas não tinha uma única pessoa que o esperasse em casa com um beijo. Podia fechar negócios milionários com uma ligação, mas não sabia como convidar uma mulher para sair sem suar de pânico. "Ai, meu filho, não fica triste", continuou Dona Esperança, com aquela intuição maternal que desenvolvera depois de criar 6 filhos e 15 netos. "Eu sei que você é tímido, igualzinho seu pai era quando conheceu sua mãe, que Deus a tenha. Mas o amor chega quando a gente menos espera. Por isso eu falo tanto nisso com você,
porque quero te ver feliz antes de ir para o céu. A menção aos pais falecidos em um acidente de carro quando ele tinha 18 anos adicionou uma camada extra de dor à sua solidão já dilacerante. Eles haviam tido o amor que ele nunca conseguira encontrar. Haviam sido um casal perfeito, se complementando em tudo, rindo juntos, se apoiando mutuamente. Sua mãe costumava dizer que nascera para amar seu pai, e seu pai afirmava que cada dia ao lado dela era um presente do céu. Eduardo crescera vendo esse amor como o padrão áureo do que deveria ser um relacionamento, mas também como uma meta inalcançável que o torturava com sua impossibilidade. Vovó, murmurou novamente, e desta vez algo dentro dele se quebrou definitivamente. Talvez fosse o cansaço acumulado de 15 anos de mentiras piedosas e esquivas vergonhosas. Talvez fosse o medo crescente de que Dona Esperança realmente se fosse deste mundo sem vê-lo feliz. Talvez fosse simplesmente que a pressão de manter sua fachada havia se tornado mais pesada que sua capacidade de resistência. Sem conseguir se controlar, sem pensar nas consequências, as palavras brotaram de sua boca como lava de um vulcão. Sim, vovó, eu já encontrei. Na verdade, eu vou me casar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo e aterrorizante que Eduardo pensou por um momento que a linha havia caído. Podia ouvir o batimento frenético de seu próprio coração ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra. O que diabos acabara de fazer? Como pudera mentir tão descaradamente para a única pessoa no mundo cujo amor era incondicional e genuíno? O que você disse? O grito de alegria de Dona Esperança quase perfurou seu tímpano. Sério, meu filho? Você não está mentindo para vovó? Ai, Nossa Senhora Aparecida, finalmente meu sonho se realizou. Eu sabia que meu netinho não ia ficar sozinho a vida toda. Conta tudo. Como ela se chama? De onde ela é? Quando eu vou conhecer? Ai, que emoção! Vou ligar para toda a família para contar a novidade. Não, vovó, espera! Gritou Eduardo desesperado, mas já era tarde demais. A linha havia emudecido, e ele sabia com certeza mortal que neste exato momento Dona Esperança estava discando para a tia Carmen, que por sua vez ligaria para a tia Rosa, que contaria para os primos, que diriam às esposas, e em menos de uma hora toda a extensa família Sampaio estaria sabendo que o solteirão empedernido da família finalmente havia encontrado o amor. Ele se deixou cair em sua poltrona executiva de couro italiano, a mesma onde tomara decisões que movimentavam milhões de reais, onde salvara empresas inteiras da falência, onde construíra um império tecnológico do zero. Mas agora, enfrentando as consequências de 3 palavras impulsivas, se sentia menor e mais indefeso que quando era uma criança assustada. Tinha exatos 9 dias até o domingo de família tradicional, quando toda a família se reunia na casa de Dona Esperança para comer feijoada e vatapá, onde agora teria que apresentar sua esposa imaginária. 9 dias para encontrar uma mulher disposta a fingir ser sua esposa diante de uma família inteira, de pessoas que não sabiam guardar segredos. 9 dias para aprender a se comportar como um homem apaixonado, quando nunca experimentara sequer um flerte inocente. 9 dias para se transformar de empresário solitário em marido convincente ou enfrentar a humilhação mais devastadora de sua vida. Enquanto permanecia imóvel em sua cadeira, contemplando a magnitude de seu desastre, não percebeu que alguém mais naquele penthouse havia escutado cada palavra de sua conversa telefônica. Marina Isabel dos Santos. Oliveira, de 28 anos, estava passando o espanador pelas estantes de livros da biblioteca com a eficiência silenciosa que a caracterizara durante os 2 anos que trabalhava naquela casa. Sua presença era tão discreta que Eduardo havia esquecido completamente que ela estava ali, como acontecera centenas de vezes anteriormente. Marina aprendera desde criança, criada por uma avó costureira na Vila Madalena, que lhe ensinara que mulher trabalhadora se faz invisível para sobreviver, a se mover pelos espaços sem ser notada. Mas ser invisível não significava ser cega ou surda. Durante 2 anos observara seu patrão com a atenção devota de alguém que se apaixona em silêncio e sem esperança. Sabia que ele preferia café amargo em xícara de porcelana azul
que gostava de pão de açúcar com geleia de morango, mas não de goiaba, que trabalhava até às 11 da noite, mas raramente produzia algo útil, porque sua mente parecia estar sempre em outro lugar. Mais importante, sabia que ele era profundamente solitário e reconhecia essa solidão porque carregava a mesma ferida. Nunca tivera namorado, nunca experimentara um primeiro beijo, nunca sentira a emoção de ser escolhida por alguém especial. Seu mundo se reduzira a cuidar da avó doente e trabalhar naquele penthouse do Itaim Bibi, onde o homem mais inalcançável de São Paulo vivia uma existência tão vazia quanto a sua própria. Quando o ouviu entrar em colapso emocional depois da ligação, murmurando desesperado: "O que eu vou fazer? Como vou conseguir uma esposa em 9 dias? Estou perdido, completamente perdido." Algo mudou fundamentalmente no coração de Marina. Pela primeira vez na vida, o destino lhe oferecia uma oportunidade não apenas de ajudar o homem que amava das sombras, mas possivelmente de viver, mesmo que por alguns dias, a fantasia impossível de ser amada por ele. Com o coração batendo como se fosse explodir, Marina deixou o espanador sobre a estante e se aproximou lentamente da mesa onde Eduardo permanecia afundado na poltrona, com a cabeça entre as mãos e os ombros, tremendo ligeiramente. Durante 2 anos, havia sonhado com um momento assim, onde ele realmente precisasse dela, onde pudesse ser algo mais que a funcionária invisível que mantinha sua casa limpa e organizada. "Com licença, Dr. Eduardo", murmurou com voz trêmula, mas determinada. "Desculpe incomodar, mas acho que posso ajudar o senhor." Ele ergueu o olhar surpreso, como se realmente houvesse esquecido que ela estava lá. Seus olhos, avermelhados pela angústia, se focalizaram em seu rosto pela primeira vez, de maneira realmente consciente. Marina sentiu como corava intensamente sob aquele olhar direto, mas conseguiu manter a compostura com a mesma força silenciosa que desenvolvera ao longo de sua vida de sacrifícios. "Marina", disse ele, e o fato de lembrar seu nome a surpreendeu gratamente. "Você ouviu toda a minha conversa?" "Sim, doutor", respondeu ela com honestidade absoluta. "E sei o que está pensando. Sei o desespero que está sentindo. Mas quero que saiba que eu poderia ser sua esposa falsa." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como uma proposta de casamento real, carregadas de uma vulnerabilidade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Naquele momento, a biblioteca luxuosa e silenciosa se transformou no epicentro de uma transformação que mudaria para sempre as vidas de 2 almas solitárias que haviam estado esperando, sem saber, o momento exato para se encontrarem verdadeiramente. O tempo parou enquanto Eduardo processava a oferta mais extraordinária que recebera em sua vida. Não de um parceiro empresarial, não de um investidor milionário, mas da mulher invisível que havia estado cuidando silenciosamente de seu mundo durante 2 anos completos e que agora lhe oferecia a salvação de que necessitava desesperadamente. A tarde dourada de São Paulo se filtrava pelas janelas da biblioteca, criando uma atmosfera quase mágica, onde 2 corações tímidos estavam prestes a embarcar na aventura emocional mais perigosa e impredizível de suas vidas, sem saber que o que começaria como uma mentira desesperada se tornaria a verdade mais bela que jamais haviam experimentado. Eduardo a observou realmente pela primeira vez desde que ela trabalhava em sua casa, notando detalhes que haviam permanecido invisíveis para ele durante 2 anos completos. Seus olhos castanhos tinham reflexos dourados quando a luz do entardecer os tocava diretamente. Seu cabelo preto, sempre preso em um rabo de cavalo simples, tinha ondas naturais que emolduravam delicadamente seu rosto. Suas mãos, pequenas mas fortes pelo trabalho constante, tremiam ligeiramente enquanto esperava sua resposta. Havia uma beleza serena em suas feições que ele nunca notara, provavelmente porque nunca se permitira ver realmente nenhuma mulher de maneira romântica. Você faria isso por mim?" perguntou ele com voz rouca, incrédulo de que alguém estivesse disposta a se envolver em seu desastre pessoal. "Mas, Marina, você não entende o complicado que seria isso. Teríamos que convencer toda a minha família de que estamos apaixonados. Teríamos que agir como marido e mulher de verdade.
na frente de pessoas que me conhecem desde que nasci. Minha avó é muito esperta. Ela perceberia se estivéssemos fingindo. Doutor Eduardo, respondeu ela com uma determinação que o surpreendeu. Eu tenho observado o senhor há 2 anos. Sei como toma seu café. Sei que prefere trabalhar com música clássica de fundo. Sei que fica acordado nas sextas vendo filmes antigos na sala. Sei que é gentil com todos os funcionários, que nunca levanta a voz, que sempre fala por favor e obrigado, mesmo para as coisas pequenas. Conheço suas rotinas melhor que qualquer pessoa neste mundo. A confissão o deixou sem palavras. Como era possível que alguém o houvesse observado tão detalhadamente sem que ele percebesse? E por que essa revelação, em vez de incomodá-lo, lhe provocava uma sensação morna de ser verdadeiramente visto pela primeira vez em sua vida adulta? Além disso, continuou Marina, reunindo coragem de uma fonte desconhecida dentro de si mesma, eu também não tenho experiência nessas coisas. Nunca tive namorado, nunca estive apaixonada de verdade. Talvez seja mais fácil para 2 pessoas como nós aprendermos juntos a fingir algo que nenhum dos 2 experimentou realmente. A confissão dela ecoou no coração de Eduardo como um eco perfeito de sua própria inexperiência. De repente, a ideia de fingir estar casado com alguém que também era completamente inexperiente no amor não lhe parecia tão impossível. Havia algo reconfortante em saber que não seria o único fazendo teatro, que ela também estaria navegando em águas desconhecidas. Mas por quê? Perguntou ele, precisando entender as motivações dela. Por que arriscaria seu emprego, sua reputação, sua tranquilidade para me ajudar com isso? Não devo nada a você, e isso poderia dar terrivelmente errado para nós 2. Marina baixou o olhar para suas mãos entrelaçadas, lutando com o impulso de confessar toda a verdade sobre seus sentimentos. Mas sabia que revelar seu amor secreto neste momento seria avassalador demais para ambos. Em vez disso, optou por uma verdade parcial que fosse mais fácil de lidar. Porque o senhor tem sido bom comigo, doutor Eduardo. Em 2 anos nunca gritou comigo, nunca me tratou mal, sempre me pagou em dia e me deu folgas quando minha avó esteve doente. O senhor me tratou com respeito quando outros patrões me trataram como móvel. E por quê? Porque eu também sei o que é estar sozinha. Sei como é ser a pessoa que todo mundo esquece que está ali. Suas palavras tocaram algo profundo na alma de Eduardo. Pela primeira vez em anos, alguém lhe oferecia compreensão genuína, em vez de conselhos vazios ou julgamentos silenciosos sobre sua solteirice. Alguém que realmente entendia o que significava viver nas margens da experiência humana, observando de fora, enquanto outros pareciam navegar pela vida emocional com facilidade natural. Se vamos fazer isso, disse ele lentamente, sentindo como se estivesse assinando um contrato que mudaria sua vida para sempre, teríamos que estabelecer regras claras. Você teria que se mudar para o quarto de hóspedes principal para que os outros funcionários acreditem que realmente vivemos como casados. Teríamos que praticar como nos comportar como um casal, dar as mãos, andar juntos, conversar naturalmente. E depois do domingo de família, cada um voltaria à sua vida normal como se nada tivesse acontecido. Entendo perfeitamente, doutor, respondeu Marina, embora a ideia de voltar a ser invisível depois de experimentar ser sua esposa, mesmo que fingida, já doesse no peito. Quando começamos? Eduardo olhou para o relógio de parede. 6 da tarde de quarta-feira. O domingo de família seria em exatos 9 dias. Tinham pouco mais de uma semana para se transformarem de patrão e empregada em cônjuges convincentes. Começamos agora mesmo, decidiu, se levantando com uma determinação que não sentia desde que fundara sua primeira empresa. Mas primeiro, acho que se vamos ser casados, você deveria me chamar pelo nome, sem o doutor. Está bem, Eduardo, murmurou ela, e o som de seu nome nos lábios de Marina lhe provocou uma sensação estranha e inesperada no estômago. E eu, como você gosta de ser chamada? Marina ou prefere algum apelido? Minha avó me chama de Mari, respondeu ela com um sorriso tímido que iluminou todo o seu rosto. Mas pode me chamar como achar mais natural. Mari, repetiu ele, saboreando o nome como se fosse a primeira palavra de um idioma novo que estava aprendendo. Gosto.
soa, carinhoso. E naquele momento, enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus da Faria Lima e as luzes da cidade começavam a piscar como estrelas terrestres, duas almas solitárias deram o primeiro passo em direção a uma aventura que as levaria a descobrir que o amor verdadeiro às vezes nasce das mentiras mais desesperadas e se nutre da vulnerabilidade mais honesta. A noite havia caído completamente sobre São Paulo, quando Eduardo e Marina se encontraram sentados no sofá da sala principal, rodeados por uma atmosfera de nervosismo e expectativa que nenhum dos dois sabia como manejar. Haviam decidido que a primeira coisa que precisavam era realmente se conhecer, além da relação superficial de patrão e empregada que mantinham há 2 anos. Acho que devemos começar pelo básico, sugeriu Eduardo, brincando nervosamente com o controle remoto da televisão. Se vamos convencer minha família de que somos casados, preciso saber coisas sobre você que um marido saberia. Sua data de aniversário, comida favorita, como nos conhecemos, todas essas perguntas que minha avó definitivamente vai fazer. Mari assentiu, tentando acalmar o revolteio frenético de borboletas no estômago. Estar sentada no mesmo sofá onde ele passava as noites assistindo filmes, conversando com ele como igual, em vez de receber instruções de trabalho, parecia viver dentro de um sonho bom demais para ser verdade. Meu aniversário é 15 de agosto, começou ela, inconsciente da bela ironia de ter nascido no dia de Nossa Senhora da Glória. Vou fazer 29 anos. Minha comida favorita é bobó de camarão, especialmente como minha avó fazia quando eu era pequena. Cresci com ela na Vila Madalena porque meus pais faleceram quando eu tinha 8 anos. A menção da perda precoce dos pais criou um vínculo imediato de compreensão entre eles. Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente, interessado genuinamente pela primeira vez na vida de outra pessoa. Eu também perdi meus pais cedo, confidenciou a ela. Tinha 18, acidente de carro quando voltavam de Angra dos Reis. Minha avó Esperança me criou depois disso, igual sua avó criou você. Por isso é tão importante para o senhor fazê-la feliz, observou Mari com uma compreensão que o surpreendeu por sua profundidade. Ela deve ser como uma mãe para o senhor. É mais que isso, admitiu Eduardo, sentindo uma abertura emocional que não experimentava há anos. É a única pessoa no mundo que me ama incondicionalmente, que me vê como Eduardo, não como o CEO da Sampaio Tech ou o milionário solitário. Para ela, ainda sou o neto que precisa de canja quando está triste. A vulnerabilidade em sua voz tocou algo profundo no coração de Mari. Sem pensar conscientemente no que estava fazendo, estendeu a mão e tocou suavemente a dele. O contato foi como uma descarga elétrica para ambos. Ele nunca havia sentido o carinho consolador de uma mulher, e ela nunca ousara tocar o homem que amava em segredo. Ela vai te adorar, assegurou com sinceridade absoluta. Qualquer avó ficaria orgulhosa de ter uma nora como você. Como pode ter tanta certeza? Perguntou ele, sem retirar a mão de sob a dela. Porque há 2 anos vejo como é gentil com todos que trabalham para o Senhor. Porque sempre pergunta pela saúde de nossas famílias. Porque no ano passado, quando a filha da Dona Conceição ficou doente, deu licença remunerada por 1 mês inteiro, sem ela nem pedir. Um homem assim criado por uma avó amorosa. Ela deve ser uma mulher extraordinária. Eduardo ficou em silêncio, espantado de que alguém houvesse notado e valorizado esses gestos que ele considerava simples atos de decência humana. No mundo empresarial onde se movia, a gentileza frequentemente era vista como fraqueza, mas Mari a havia reconhecido como força. E você? Perguntou ele, virando a mão para entrelaçar os dedos com os dela em um gesto que pareceu surpreendentemente natural. O que mais devo saber sobre a mulher que vai ser minha esposa por 1 semana? O coração de Mari se acelerou ao ouvir as palavras minha esposa saindo de seus lábios, embora soubesse que era apenas parte do jogo que estavam começando. Gosto de ler, confessou timidamente, especialmente romances. Sei que sou bobo, mas sempre sonhei em viver as histórias que leio nesses livros. Não sou bobo de forma alguma, assegurou ele sinceramente. O que mais? Adoro cozinhar. Aprendi todas as receitas tradicionais com minha avó. Feijoada, moqueca, brigadeiro de panela,
Sempre sonhei em ter meu próprio restaurante pequeno, algo íntimo onde as pessoas possam se sentir em casa. Eduardo sorriu genuinamente pela primeira vez na conversa. Isso explica por que a comida que a dona Conceição prepara ultimamente tem estado diferente. Você tem ajudado na cozinha? Mari corou intensamente. Só às vezes, quando ela tem muito trabalho. Espero que não se incomode. Incomodar, pelo contrário. A comida tem estado deliciosa. Especialmente aquele escondidinho de carne seca da terça passada. Notou? Perguntou ela, surpresa e encantada. Notei, confirmou ele. E me perguntava por que tinha gosto diferente, melhor que o normal. A confissão criou um momento de intimidade inesperada entre eles. Durante 2 anos, Mari havia estado adicionando seus toques pessoais às refeições dele. E sem saber, ele havia estado desfrutando dessas expressões silenciosas de cuidado. Precisamos decidir como nos conhecemos, disse Eduardo, tentando voltar aos aspectos práticos de seu plano. Minha família vai querer saber todos os detalhes românticos. Que tal dizermos que nos conhecemos numa livraria? Sugeriu Mari. Que você estava procurando um livro de administração e eu estava na seção de romances. Que começamos a conversar sobre nossos gêneros favoritos e descobrimos que tínhamos mais em comum do que pensávamos. Gosto, aprovou ele. É convincente e explica por que ninguém da família te conhece ainda. Quanto tempo estamos namorando? 8 meses? Propôs ela. Tempo suficiente para ter certeza de nossos sentimentos, mas não tanto a ponto de suspeitarem porque você não me mencionou antes. Perfeito. E ficamos noivos há... Fez uma pausa, calculando. Há 3 semanas. Por isso minha avó ainda não sabia. Ficaram conversando até depois da meia-noite, construindo meticulosamente a história de seu romance fictício. Decidiram que ele havia pedido ela em casamento no Parque do Ibirapuera, numa tarde de domingo, porque era um lugar especial para ela, que planejavam um casamento íntimo em 6 meses, que queriam 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. A cada detalhe que inventavam, a linha entre ficção e realidade ficava mais turva. Os sorrisos que trocavam já não pareciam completamente fingidos. Os momentos quando suas mãos se tocavam acidentalmente geravam uma eletricidade que nenhum dos dois sabia como interpretar. Quando finalmente decidiram que o planejamento por uma noite era suficiente, se encontraram de pé no hall principal do penthouse, subitamente constrangidos pela nova dinâmica entre eles. Já não eram patrão e empregada, mas também não eram realmente o casal casado que pretenderiam ser. Amanhã começamos com as lições, anunciou Eduardo, tentando soar mais confiante do que se sentia. Andar de mãos dadas, conversar naturalmente, agir como marido e mulher. Está bem, murmurou Mari, se dirigindo às escadas que levavam aos quartos dos funcionários. Mari, a chamou ele quando ela começou a subir. Sim? Obrigado, de verdade. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Ela se virou para olhá-lo, e na luz tênue do hall, Eduardo pôde ver uma ternura em seus olhos que o deixou sem fôlego. Obrigada por confiar em mim, respondeu ela suavemente. Até amanhã, Eduardo. Até amanhã, esposa, murmurou ele, usando a palavra como brincadeira, mas sentindo um arrepio estranho ao pronunciá-la. Enquanto cada um subia por escadas diferentes para seus respectivos quartos, nenhum conseguiu adormecer facilmente. Eduardo ficou acordado se perguntando se realmente poderia convencer alguém de que era um homem apaixonado quando nunca havia experimentado esse sentimento. Mari ficou acordada se perguntando se conseguiria sobreviver emocionalmente a uma semana fingindo estar casada com o homem que amava, sabendo que tudo terminaria no domingo seguinte. Nenhum dos dois imaginou que o que haviam iniciado naquela noite os levaria a descobrir verdades sobre si mesmos e sobre o amor que mudariam para sempre o curso de suas vidas. Que a mentira mais desesperada de Eduardo se tornaria a oportunidade mais linda de Mari, e que ambos estavam prestes a aprender que o amor verdadeiro às vezes começa com as decisões mais improváveis. A manhã de quinta-feira amanheceu nublada e fresca em São Paulo, como se o clima tivesse decidido colaborar com o nervosismo que tomava conta tanto de Eduardo quanto de Mari. Ele havia acordado 3 vezes durante a noite
cada vez com o estômago mais revirado pela magnitude do que haviam concordado em fazer. Ela permanecera sem dormir até as 4 da manhã, alternando entre a emoção de viver uma fantasia romântica e o terror de fazer papel de ridícula diante do homem que secretamente amava. Quando Mari desceu para tomar café na cozinha, como toda manhã nos últimos 2 anos, encontrou Eduardo já sentado na bancada da ilha central, com uma xícara de café fumegante entre as mãos e uma expressão de concentração que ela reconhecia como seu rosto de tomando decisões empresariais importantes. A diferença era que desta vez, em vez do terno impecável que normalmente usava para reuniões matutinas, vestia jeans escuros e uma camisa de algodão azul clara, que o fazia parecer mais jovem e acessível. "Bom dia", murmurou ela timidamente, não sabendo exatamente como se comportar nesta nova dinâmica entre eles. "Bom dia, Mari", respondeu ele, e o uso do diminutivo carinhoso logo cedo fez o coração dela dar um pequeno pulo. "Estive pensando no nosso plano. Acho que devemos começar com o mais básico: aprender a ficar fisicamente confortáveis um com o outro." A menção de fisicamente confortáveis fez ambos corarem simultaneamente, como adolescentes discutindo seu primeiro beijo. A ironia não passou despercebida. 2 adultos de 28 e 35 anos, respectivamente, se sentindo como crianças nervosas diante da perspectiva de dar as mãos. "O que tem em mente?", perguntou Mari, servindo café em sua xícara favorita, uma de cerâmica azul que notara que ele sempre usava no café da manhã. "Bem", começou ele pigarreando nervosamente, "casais se tocam constantemente sem pensar. Dão as mãos enquanto andam, se abraçam ao se cumprimentar, sentam perto um do outro. Para nós que não estamos acostumados a esse nível de intimidade física, vai ficar muito óbvio se agirmos tensos ou desconfortáveis." Mari assentiu, embora a ideia de abraçar Eduardo lhe provocasse uma mistura de antecipação e pânico. Durante 2 anos havia fantasiado com momentos assim, mas sempre na segurança de saber que eram impossíveis. Agora, enfrentando a realidade de que realmente ia tocá-lo, se sentia oprimida pela intensidade de suas emoções. "Começamos agora", sugeriu ela, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Eduardo se levantou lentamente, como se estivesse se aproximando de uma negociação particularmente delicada. Posicionou-se diante dela, estudando seu rosto com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ler seus pensamentos mais secretos. "Talvez devêssemos começar com algo simples", murmurou ele. "Dar as mãos enquanto caminhamos pela casa." Estendeu a mão direita para ela, e Mari pôde ver que tremia ligeiramente. Saber que ele estava tão nervoso quanto ela a tranquilizou um pouco. Lentamente, colocou sua mão esquerda na dele, e ambos experimentaram a mesma descarga elétrica que haviam sentido na noite anterior, só que intensificada pela luz do dia e a intenção deliberada do contato. "Suas mãos são muito pequenas", observou ele com surpresa, entrelaçando os dedos com os dela. "As suas são muito macias", respondeu ela sem pensar, depois corou intensamente ao perceber o que havia dito. "Desculpa, não queria..." "Não se desculpe", tranquilizou ele, apertando suavemente a mão dela. "Está certa, nunca fiz trabalho manual, mas as suas são pequenas, mas fortes. É agradável." Começaram a andar lentamente pela cozinha, com as mãos entrelaçadas, tentando fazer o movimento parecer natural. No início, ambos estavam conscientes demais do contato, mas depois de alguns minutos começaram a relaxar. Mari notou que Eduardo caminhava mais devagar que o normal para se adequar ao seu passo mais curto. Ele notou que ela tinha o hábito de acariciar seu polegar com o dela quando estava pensando. "Isso parece não tão estranho quanto pensei que seria", admitiu Eduardo, depois de terem dado várias voltas pela cozinha e sala de jantar. "Sério?", perguntou Mari esperançosa. "Sério. É como se minha mão estivesse esperando a sua sem eu saber." A confissão os surpreendeu a ambos por seu romantismo involuntário. Pararam no centro da sala de jantar, ainda de mãos dadas, se olhando nos olhos com uma intensidade que não haviam planejado. Por um momento, a linha entre atuação e realidade desapareceu completamente. Devemos praticar nos abraçar também",
sugeriu Mari com voz rouca. Sim, concordou ele, sem soltar sua mão. Maridos abraçam suas esposas ao se despedir e ao se reencontrar. Lentamente, como dois ímãs atraídos por uma força invisível, se aproximaram. Eduardo circundou a cintura de Mari com os braços e ela subiu os seus para circundar o pescoço dele. O abraço começou tentativo, quase formal, mas algo fundamental mudou quando seus corpos se tocaram completamente. Mari pôde sentir o calor do peito dele através da camisa fina de algodão. Pôde sentir o cheiro de sua colônia misturado com o aroma natural de sua pele. Eduardo ficou sem fôlego quando sentiu as curvas suaves do corpo dela pressionadas contra o seu, quando seu cabelo roçou sua bochecha com uma suavidade que não sabia que existia. Ficaram abraçados muito mais tempo do que qualquer prática exigia. Nenhum dos dois quis ser o primeiro a se afastar, a quebrar a bolha de intimidade que haviam criado acidentalmente. Era o primeiro abraço real de suas vidas, e embora devesse ser apenas ensaio, parecia mais genuíno e significativo que qualquer coisa que houvessem experimentado antes. Isso também parece certo, murmurou Eduardo contra seu cabelo, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. Sim, sussurrou ela, o apertando um pouco mais forte. Parece nosso lugar. Finalmente se separaram, mas não completamente. Permaneceram a poucos centímetros de distância, com as mãos dele ainda em sua cintura e as dela ainda em seus ombros. Se olharam nos olhos com uma vulnerabilidade que ambos estavam experimentando pela primeira vez. Mari, murmurou ele, sua voz mais profunda e rouca que o normal. Sim? Você já sentiu alguma vez? Começou a perguntar, mas não conseguiu terminar a frase. Como perguntar se ela também sentia essa conexão inexplicável que parecia surgir toda vez que se tocavam? Como admitir que algo que havia começado como prática estava parecendo perigosamente real? Antes que ela pudesse responder, ouviram passos se aproximando pelo corredor. Se separaram bruscamente, como se tivessem sido flagrados fazendo algo proibido. Dona Conceição, a cozinheira de 50 anos que trabalhava na casa, desde antes da chegada de Mari, entrou na cozinha com o avental já amarrado e uma expressão de surpresa ao encontrar o patrão e Mari na sala de jantar tão cedo. Bom dia, doutor Eduardo, cumprimentou Dona Conceição. Depois dirigiu um olhar curioso para Mari. Está tudo bem? Preciso preparar algo especial para o café? Eduardo e Mari trocaram um olhar rápido. Era o momento perfeito para começar a estabelecer sua nova dinâmica diante dos outros funcionários da casa. Bom dia, Dona Conceição, respondeu Eduardo, se aproximando novamente de Mari e tomando sua mão com uma naturalidade que o surpreendeu. Na verdade, há algo importante que preciso te contar. Mari e eu... Bem, vamos nos casar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Os olhos de Dona Conceição se arregalaram enormemente, alternando entre os rostos de ambos, como se tentasse processar uma informação completamente impossível. Como é? Conseguiu dizer finalmente. Sei que parece surpreendente, continuou Eduardo, apertando a mão de Mari para lhe dar coragem. Mas Mari e eu estamos namorando secretamente há vários meses. Não queríamos que ninguém na casa soubesse até termos certeza de nossos sentimentos. Mari assentiu, tentando parecer uma mulher apaixonada em vez de uma funcionária que acabara de ouvir a maior mentira de sua vida sair da boca de seu patrão. Mas vocês... gaguejou Dona Conceição, claramente confusa. Doutor Eduardo, ela trabalha aqui, ela é a mulher que eu amo, interrompeu Eduardo com uma convicção na voz que fez o coração de Mari parar momentaneamente. Seu trabalho aqui terminará depois do nosso casamento, obviamente, mas queria que você fosse a primeira a saber por que tem sido como família para mim desde que voltei a morar nesta casa. Dona Conceição os olhou por mais alguns segundos. Depois um sorriso lento começou a se espalhar por seu rosto. Ai, doutor Eduardo, murmurou, enxugando os olhos com a ponta do avental. Que felicidade! Claro que percebi que algo havia mudado ultimamente. Mari, minha filha, que alegria! O doutor Eduardo é um homem bom, vai te fazer muito feliz. Se aproximou para abraçar os dois,
E por um momento, Mari se sentiu como se realmente fosse parte de uma celebração familiar genuína, em vez de estar atuando numa farsa elaborada. "Quando é o casamento?" perguntou Dona Conceição, animada. "Ainda estamos planejando os detalhes", respondeu Mari, finalmente encontrando sua voz. "Mas esperamos que seja em breve." "Ai, que emocionante! Preciso contar para o João e para o Roberto. Vão ficar tão contentes. A gente sempre dizia que o Dr. Eduardo precisava de uma boa mulher para cuidar dele." Depois que Dona Conceição se foi praticamente flutuando de felicidade para começar a preparar o café da manhã, Eduardo e Mari ficaram sozinhos novamente, processando o que acabara de acontecer. "Bom", murmurou Eduardo, "não há mais volta. Até amanhã toda a casa vai saber que estamos noivos." "Se arrepende?" perguntou Mari, temendo sua resposta. Ele a estudou por um momento longo, notando o nervosismo em seus olhos, o jeito como mordia o lábio inferior quando estava ansiosa, a curva delicada de seu pescoço, onde uma mecha de cabelo havia escapado do rabo de cavalo. "Não", respondeu finalmente, se surpreendendo com a honestidade de sua resposta. "Não me arrependo. E você?" "Também não", admitiu ela, sentindo como se estivesse assinando um contrato emocional do qual não haveria escapatória. O resto do dia passou numa rotina estranhamente doméstica. Mari se mudou oficialmente para o quarto de hóspedes principal, um cômodo elegante no mesmo andar do quarto de Eduardo. Praticaram mais gestos de afeto. Ele aprendeu a acariciar sua bochecha quando falava com ela. Ela aprendeu a arrumar sua gravata antes das reuniões virtuais, como se fosse um gesto marital habitual. À tarde, Eduardo fez algo que não fazia há anos. Cancelou suas reuniões de trabalho e se dedicou exclusivamente a conhecer melhor sua futura esposa. Caminharam pelo jardim da cobertura, falando sobre livros favoritos, memórias de infância, sonhos para o futuro. Mari lhe contou sobre sua avó costureira que lhe ensinara a bordar e cozinhar. Eduardo lhe falou sobre os pais, sobre como foi ficar órfão tão jovem e ter que amadurecer rápido demais. Ao entardecer, enquanto se sentaram no balanço do terraço que ele nunca havia usado antes, algo mudou fundamentalmente entre eles. As conversas já não pareciam preparação para um engano, mas sim o processo natural de duas pessoas se conhecendo e conectando genuinamente. "Amanhã temos que comprar seu anel de noivado", anunciou Eduardo, enquanto observavam o sol se pôr atrás dos arranha-céus de São Paulo. "É realmente necessário?" perguntou Mari, embora a ideia de usar um anel que ele escolhesse para ela a emocionasse mais do que ousava admitir. "Minha avó vai procurar imediatamente pelo anel em sua mão", explicou ele. "É a primeira coisa que faz com qualquer mulher noiva na família. Além disso..." Parou como se estivesse prestes a confessar algo importante. "Além do quê?" "Além disso, percebo que quero comprar um anel para você", admitiu ele, olhando diretamente em seus olhos. "Quero ver como fica em sua mão. Quero que outras pessoas saibam que você está comigo." A confissão os surpreendeu a ambos por sua intensidade emocional. Sem perceber, haviam se inclinado mais perto um do outro no balanço. Seus rostos estavam a apenas centímetros de distância, e por um momento pareceu inevitável que se beijassem. Mas no último segundo, ambos se afastaram, subitamente conscientes de que cruzar essa linha mudaria irrevogavelmente a natureza de seu acordo. Ainda estavam dizendo a si mesmos que isso era apenas uma atuação, embora seus corações começassem a sugerir uma verdade muito diferente. Naquela noite, enquanto cada um ficou acordado em seu respectivo quarto, separados apenas por um corredor, mas se sentindo como se estivessem em mundos diferentes, ambos lutaram com a mesma pergunta assustadora. O que aconteceria se o que haviam começado como mentira estivesse se tornando algo muito, muito real? A sexta-feira amanheceu com um céu perfeitamente azul sobre São Paulo, como se o universo tivesse decidido colaborar com a transformação emocional que estava acontecendo no penthouse do Itaim Bibi. Eduardo acordou com uma sensação estranha no estômago, que levou vários minutos para identificar. Pela primeira vez em anos, se sentia animado com o dia que tinha pela frente. Não por uma reunião importante ou decisão empresarial, mas pela perspectiva de passar tempo com Mari, comprar um anel para ela,
continuar construindo a fantasia que a cada hora parecia menos como atuação e mais como um futuro possível. Mari, por sua parte, havia acordado 1 hora antes do amanhecer, nervosa demais para continuar dormindo. Passou a madrugada alternando entre pânico puro e uma felicidade tão intensa que doía fisicamente no peito. Hoje sairia com Eduardo como sua noiva. Escolheria um anel que ele lhe daria. Fingiria ser sua namorada diante de estranhos. Era mais do que havia sonhado durante 2 anos de amor silencioso. Mas também era aterrorizante porque sabia que tudo terminaria no domingo seguinte. Se encontraram na sala de jantar para o café da manhã e a dinâmica entre eles havia mudado novamente. A timidez do dia anterior havia sido substituída por uma camaradagem mais confortável, como se tivessem cruzado algum limiar invisível rumo a uma intimidade genuína. "Bom dia, linda", murmurou Eduardo ao vê-la entrar, e as palavras saíram tão naturalmente que nenhum dos dois percebeu que não haviam sido planejadas. "Bom dia, amor", respondeu ela automaticamente. Depois corou ao perceber o que havia dito. Se olharam por um momento, ambos surpresos com a facilidade de usar apelidos carinhosos. Era como se seus corações estivessem aprendendo um idioma que suas mentes ainda não haviam autorizado. "Pronta para ir às compras?", perguntou ele, tentando soar casual, enquanto servia café em sua xícara favorita. "Pronta", confirmou ela, embora por dentro se sentisse tudo menos preparada para o que seria sua primeira saída oficial como a mulher de Eduardo Sampaio. O shopping Iguatemi era território familiar para Eduardo, que havia comprado relógios caros e tecnologia de última geração em suas lojas exclusivas. Mas nunca havia entrado numa joalheria com uma mulher. Nunca havia escolhido algo tão íntimo e pessoal quanto um anel de noivado. Enquanto caminhavam pelos corredores de mãos dadas, como haviam praticado, se sentia como se estivesse navegando em águas completamente desconhecidas. Mari, ao seu lado, tentava não parecer esmagada pelo luxo que a cercava. Nunca estivera num shopping tão elegante. Nunca caminhara por lojas onde um único item custava mais que seu salário anual. Mas ter a mão de Eduardo entrelaçada com a sua lhe dava uma confiança que não sabia que possuía. "Que tipo de anel você gosta?", perguntou ele quando se aproximaram da Tiffany & Co. "Não sei", admitiu ela honestamente. "Nunca pensei realmente em anéis de noivado." A confissão tocou algo profundo no coração de Eduardo. Claro que nunca pensara em anéis de noivado, assim como ele nunca imaginara comprar um. Ambos haviam sido espectadores da vida romântica, observando de fora enquanto outros viviam as experiências que acreditavam impossíveis para si mesmos. "Então vamos escolher juntos", decidiu ele, apertando sua mão. "Como um casal de verdade." A frase "casal de verdade" ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Ele se referia a um casal que realmente estava apaixonado, ou simplesmente a um casal que realmente existia, ao contrário de sua situação fabricada. Dentro da joalheria, foram recebidos por uma vendedora sofisticada que imediatamente os catalogou como um casal abastado. "Bom dia", cumprimentou com o sorriso profissional perfeito. "Posso ajudá-los em algo especial hoje?" "Estamos procurando um anel de noivado", explicou Eduardo, e ouvir as palavras em voz alta, dirigidas a uma estranha, fez tudo parecer mais real e permanente. "Que emocionante! Parabéns!", exclamou a vendedora, dirigindo um sorriso caloroso para Mari. "Tem alguma ideia do estilo que preferem?" Eduardo olhou para Mari expectante, mas ela deu de ombros timidamente. Durante os 30 minutos seguintes, experimentaram dezenas de anéis, solitários clássicos, designs vintage, configurações modernas com múltiplas pedras. Mari se sentia como Cinderela experimentando sapatos de cristal, cada anel a transformando temporariamente numa versão diferente de si mesma. Mas foi quando a vendedora lhe mostrou um anel relativamente simples, com um diamante de corte redondo, numa configuração vintage, cercada por pequenos diamantes adicionais, que algo mudou na expressão de Mari. Seus olhos se iluminaram de uma maneira que Eduardo nunca vira antes. "Esse", murmurou ele antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. "Esse é o anel." "Como sabe?", perguntou Mari, admirando como a luz se refletia no diamante central. "Porque quando você o colocou, seu rosto se iluminou como se fosse a mulher mais feliz do mundo."
explicou ele com uma ternura na voz que surpreendeu ambos. E é exatamente assim que quero que se sinta quando usar meu anel. A vendedora praticamente se derreteu com a declaração romântica. Mari sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade, embora uma parte dela lembrasse insistentemente que isso era apenas atuação. É perfeito, sussurrou Mari, olhando o anel em seu dedo como se não pudesse acreditar que realmente estava ali. Querem que embrulhe ou prefere que a senhorita use imediatamente? Perguntou a vendedora. Eduardo olhou para Mari. O que prefere? Gostaria de usar agora, confessou ela. Se não se importar. Claro que não me importo, respondeu ele, pegando sua mão para admirar como o anel ficava em seu dedo. Na verdade, gosto de saber que está usando, que você é... minha. A palavra minha saiu com uma possessividade que nenhum dos dois havia planejado. Se olharam nos olhos e por um momento a joalheria elegante desapareceu ao redor deles. Existiam apenas eles dois, a promessa simbólica do anel entre eles, e uma conexão emocional que se tornava mais difícil de negar a cada hora que passava. Depois de completar a compra, saíram da joalheria ainda de mãos dadas, mas com uma nova consciência do que acabavam de fazer. Mari não conseguia parar de admirar o anel, girando-o suavemente ao redor do dedo, como se fosse um talismã mágico. Está com fome? Perguntou Eduardo, percebendo que não comera nada desde o café da manhã cedo. Um pouco, admitiu ela. Conheço o lugar perfeito. O restaurante que escolheu era íntimo e elegante, do tipo de lugar onde ele havia comido sozinho inúmeras vezes, sempre se sentindo deslocado entre os casais românticos que ocupavam as outras mesas. Mas hoje, entrando com Mari ao seu lado, finalmente se sentiu como se pertencesse ali. O maître os conduziu a uma mesa junto à janela, com vista para os jardins do restaurante. Eduardo retirou a cadeira para Mari, um gesto cavalheiresco que havia visto outros homens fazerem, mas nunca executara ele mesmo. Pareceu surpreendentemente natural e satisfatório. Isso é lindo, murmurou Mari, admirando o ambiente elegante, mas acolhedor do restaurante. É meu lugar favorito na cidade, confessou Eduardo, embora nunca tivesse vindo acompanhado. Nunca? Perguntou ela surpresa. Nunca, confirmou ele. Sempre comia sozinho, normalmente checando e-mails no telefone para evitar me sentir desconfortável entre todos os casais. A honestidade de sua confissão tocou profundamente Mari. E agora? Se sente desconfortável? Eduardo a estudou do outro lado da mesa. Seu cabelo solto em ondas suaves ao redor do rosto, seus olhos brilhando com felicidade genuína. O anel de noivado refletindo a luz das velas no centro da mesa. Pelo contrário, murmurou ele. Sinto como se finalmente estivesse onde deveria estar. Durante o almoço conversaram como um casal real. Compartilharam histórias da infância, descobriram interesses em comum, riram juntos de maneira natural e fácil. Mari lhe contou sobre seus anos trabalhando para famílias antes de chegar à sua casa, e como ele havia sido o único patrão que a tratara como pessoa em vez de como serviço invisível. Eduardo lhe falou sobre a pressão de administrar um império empresarial herdado, e como às vezes se sentia como se estivesse interpretando o papel de um empresário bem-sucedido em vez de realmente viver sua própria vida. Sabe o que é mais estranho em tudo isso? Perguntou Eduardo enquanto compartilhavam sobremesa. O quê? Que pela primeira vez na minha vida adulta, sinto como se fosse eu mesmo, não o CEO, não o milionário solitário, não o neto que decepciona a avó, apenas Eduardo. Eu também, admitiu Mari. Durante 2 anos fui invisível em sua casa, mas agora sinto como se você realmente me visse. Como se eu valesse a pena ser vista. Você sempre valeu a pena ser vista, assegurou ele com seriedade. Eu só estava perdido demais na minha própria solidão para notar o que estava bem na minha frente. Seus olhos se encontraram pela mesa, e a química entre eles era tão palpável que o garçom hesitou em interromper seu momento quando veio oferecer café. Caminhando de volta pelo shopping depois do almoço, se moviam como um casal real, parando para olhar vitrines, comentando coisas que chamavam sua atenção, compartilhando piadas particulares sobre outros compradores. Quando passaram por uma fonte onde casais estavam sentados conversando,
Eduardo impulsivamente guiou Mari para um banco vazio. Quero praticar algo, disse ele, sentando ao lado dela e tomando suas mãos. O quê? Dizer que te amo, murmurou ele, sua voz subitamente séria. Preciso conseguir falar isso convincentemente na frente da minha família. O coração de Mari parou de bater por um momento. Ela sabia que era apenas prática, apenas preparação para seu engano, mas ouvir essas palavras de seus lábios era tudo com que sonhara por 2 anos. Tenta, sussurrou ela, mal confiando em sua voz. Ele olhou diretamente em seus olhos, suas mãos quentes e gentis ao redor das dela. Eu te amo, Mari, disse suavemente. Te amo mais do que pensei ser possível. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de uma verdade emocional que transcendia sua intenção original. Mari sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. Não porque a declaração fosse falsa, mas porque soava e parecia tão real. Como foi? Perguntou ele, ainda mantendo seu olhar. Perfeito, sussurrou ela. Soou verdadeiro. Soou, não foi? Murmurou ele, parecendo surpreso com sua própria performance. Nenhum dos dois quis analisar muito profundamente por que suas declarações falsas de amor pareciam tão naturais, ou por que a química entre eles parecia se intensificar a cada hora que passava. Deveriam estar se preparando para um engano de um dia, mas na verdade estavam se apaixonando um pelo outro da maneira mais genuína possível. Enquanto dirigiam para casa pelas ruas movimentadas de São Paulo, com o anel de noivado de Mari, captando a luz da tarde, e ambos se sentindo mais próximos do que jamais estiveram de outro ser humano, os dois secretamente se perguntaram se o que estavam experimentando ainda era atuação, ou se haviam tropeçado em algo real e precioso que nenhum dos dois queria que terminasse quando chegasse o domingo. O sábado chegou com uma urgência que nem Eduardo nem Mari haviam antecipado. Amanhã seria o jantar familiar, o clímax de seu engano elaborado, e de repente o tempo para a prática e preparação pareceu insuficiente para a magnitude do que estavam prestes a tentar. Acordaram cedo, mas em vez da ansiedade nervosa que caracterizara os dias anteriores, ambos sentiram uma estranha sensação de determinação calma. Algo havia mudado entre eles durante seu dia juntos no shopping. A linha entre atuação e realidade havia se turvado tão completamente que não tinham mais certeza de onde uma terminava e a outra começava. Hoje precisamos aperfeiçoar nossa história, anunciou Eduardo no café da manhã, embora sua voz carecesse do tom empresarial que usara no início da semana. Em vez disso, falava com a intimidade gentil de um homem se dirigindo à sua amada. Minha família vai nos pedir para contar a história de como nos conhecemos, como pedi você em casamento, quais são nossos planos para o futuro. Mari assentiu, brincando distraidamente com seu anel de noivado, um gesto que se tornara automático desde sexta-feira. E devemos praticar ser afetuosos na frente dos outros. Sua família vai esperar ver um casal que está genuinamente apaixonado. Sobre isso, murmurou Eduardo, pousando sua xícara de café e olhando-a com intensidade inusual. Acho que precisamos falar sobre afeição física. As palavras enviaram um arrepio de antecipação pelo corpo de Mari. Ela havia pensado na mesma coisa, mas não soubera como abordar o assunto. O que quer dizer? Quero dizer que casais, especialmente recém-casados, se tocam constantemente. Sentam perto um do outro. Ele pode colocar o braço ao redor dos ombros dela, ela pode se encostar nele enquanto conversam. E eles parou, suas bochechas ligeiramente avermelhadas. Eles se beijam, casualmente, naturalmente, sem pensar nisso. A menção de beijos fez o coração de Mari acelerar. Ela havia fantasiado sobre beijar Eduardo incontáveis vezes durante seus 2 anos de amor secreto, mas a realidade de potencialmente fazê-lo, mesmo como parte de sua atuação, parecia avassaladora. Você já... começou a perguntar. Depois parou, envergonhada. Beijei alguém? Completou ele sua pergunta. Não, nunca, de verdade. E você? Não, sussurrou ela, alívio e nervosismo brigando em sua voz. Nunca. Ficaram sentados em silêncio por um momento, ambos contemplando a impossibilidade de sua situação. 2 adultos
que nunca haviam experimentado um beijo real, prestes a convencer uma família cheia de amantes experientes de que estavam apaixonadamente apaixonados. Talvez, sugeriu Eduardo cuidadosamente, devêssemos praticar, só para não ficar completamente estranhos se precisarmos, se a situação exigir. A boca de Mari secou. A parte lógica de seu cérebro concordava que a prática era sensata. A parte emocional de seu cérebro gritava que beijar o homem que amava, mesmo como prática, destruiria quaisquer barreiras restantes ao redor de seu coração. Tudo bem, concordou ela, sua voz mal audível. Se mudaram para a sala de estar, sentando lado a lado no mesmo sofá onde haviam planejado seu engano apenas 3 dias antes. O espaço entre eles parecia eletrificado com antecipação e nervosismo. Eu realmente não sei como fazer isso, admitiu Eduardo virando-se para ela. Eu também não, confessou ela. Mas acho que deveria parecer natural, certo? Como algo que acontece espontaneamente entre pessoas que se amam. Ele assentiu, tocando gentilmente sua bochecha. O simples toque enviou ondas de sensação por ambos. Lentamente, dando-lhe toda a oportunidade de mudar de ideia, se inclinou mais perto. Marie, sussurrou ele, seu nome como uma oração em seus lábios. Sim? Em vez de responder, fechou a distância final entre eles e pressionou seus lábios suavemente contra os dela. O beijo foi hesitante no início, incerto e gentil. Nenhum dos dois se moveu por vários segundos, simplesmente experimentando a sensação nova dos lábios de outra pessoa nos seus. Mas então, algo fundamental mudou. As mãos de Mari se moveram para descansar contra seu peito, e ela podia sentir seu coração batendo tão freneticamente quanto o dela. Os braços de Eduardo vieram ao redor de sua cintura, puxando-a mais perto, enquanto o beijo se aprofundava naturalmente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente e se olhando com espanto e confusão. Isso não pareceu prática, sussurrou Mari. Não, concordou Eduardo, sua voz rouca de emoção. Pareceu como algo que estive esperando minha vida inteira para experimentar. Suas palavras eram tão belas e sinceras que Mari sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. Eduardo, preciso te contar algo. O quê? Ela respirou fundo, reunindo coragem para a confissão mais importante de sua vida. Não fui completamente honesta sobre por que concordei em ajudar. Sua expressão ficou preocupada. O que quer dizer? Quero dizer que eu estou apaixonada por você há 2 anos, sussurrou ela, as palavras derramando numa torrente. Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar para você. Me apaixonei pela sua bondade, sua gentileza, o jeito como trata todos com respeito, mesmo quando acha que ninguém está vendo. Sonhei com momentos como este, esperando que um dia você pudesse me ver como mais que apenas sua funcionária. Eduardo a encarou em choque, processando essa revelação que mudava tudo sobre sua situação. Você me amou todo esse tempo? Sim, confirmou ela, lágrimas agora fluindo livremente. E sei que isso muda tudo. Sei que provavelmente se sente enganado e entendo se quiser cancelar nosso acordo. Só não podia mais fingir que isso era apenas atuação para mim. Em vez de se afastar ou expressar raiva, Eduardo segurou seu rosto em suas mãos e enxugou suas lágrimas com os polegares. Mari, meu amor, murmurou ele, usando o apelido carinhoso com sinceridade completa pela primeira vez. Você não entende. Eu também estou me apaixonando por você. Estes últimos dias conhecendo você, passando tempo com você, vendo seu sorriso de manhã à noite, tem sido o período mais feliz da minha vida. De verdade? Perguntou ela, esperança florescendo em seu peito. De verdade, confirmou ele, se inclinando para beijá-la.